Obrigado, Juca, por estar aqui hoje, dando uma entrevista. E eu queria te perguntar da peça, o Rei Lear, que você está em cartaz, no Eva Hertz, de sexta a domingo, no Conjunto Nacional, dentro da Livraria Cultura. E a primeira pergunta é, o que te fascina na linguagem do Shakespeare, no Shakespeare? Bom, o Shakespeare é o maior sonho de qualquer ator, porque é o mais importante dramaturgo da história da humanidade, né? Para se ter uma ideia, ele tratou de todos os temas que afetam o ser humano, a consciência do homem, os conflitos, ele tratou de todos. Eu me lembro que na escola da dramática eu tinha um professor, que é o Alberto da Versa, e sempre dizia assim, se há alguma dúvida a respeito do comportamento do ser humano, leia Shakespeare, né? Então, ele trata de todos os temas. É um poeta absolutamente extraordinário, genial, os poemas são lindíssimos, a linguagem é fabulosa, é sempre um desafio para um ator, porque não é uma linguagem coloquial, é uma linguagem extremamente elaborada, o que pressupõe um trabalho muito grande de preparação desse texto, é um desafio, então os atores gostam e eu particularmente amo esse trabalho. Certo. Você, a gente sabe que é um texto contemporâneo das outras entrevistas que você já deu, porque são conflitos de família, de herança. Então, diante dessa questão de saber elaborar a miséria humana, digamos assim, esse texto se torna muito contemporâneo, porque a miséria humana, ela pertence, acho que toda a evolução do ser humano. A pergunta eu vi você numa entrevista no Roda Viva, talvez brincando, mas falando sério, sobre um alerta, então, aos idosos, à terceira idade, para pensarem antes de doarem os seus bens, porque podem ser tratados como cachorros. Exato, porque o Rei Lear, como se sabe, é o conflito que ele tem com as filhas. Uma delas ele deserda, que é a Cordélia, exatamente aquela que era apaixonada por ele, a fiel, a íntegra, ele deserda porque ela não confessa o seu amor com as palavras exuberantes que ele gostaria, em comparação com as outras duas megeras, que são... não tem nenhuma economia em dizer que ele é a única coisa de excepcional que existe no universo. Então, comparando, ele não gostou das palavras da Cordélia e a deserdou e a expulsou. Então ele doa ao reino, porque ele estava querendo fazer exatamente, ele queria fazer a doação do reino aos seus filhos, porque ele já se sentia cansado. Ele doa as duas megeras, então não divide o reino em dois e dá para elas, não é? E o que acontece é terrível, porque uma vez de posse do reino, né, das riquezas, da renda, do Estado, de tudo, elas passam então a hostilizar um pouco o pai, né? E essa hostilização vai crescendo até que ele é expulso dos castelos delas e se torna praticamente um mendigo, enfrentando as tempestades, a inclemência do tempo, a solidão, acompanhado pelo seu bobo e por um único fiel amigo que é o Kent. Então é uma enorme tragédia. E é a tragédia do quê? A tragédia da ambição, né? E da crueldade dos filhos, que não reconhece o afeto nos pais e não reconhece a obrigação de retribuir o afeto com afeto até o final da vida, né? E o curioso é que isso foi escrito em 1560, aproximadamente, quando se encontra os problemas da longevidade, do aumento da longevidade, e os problemas que daí nascem no seguro-saúde, na dificuldade extrema de você manter um ancião doente em casa, os enfermeiros, essa loucura que é manter isso, os filhos acabam botando os pais nos asilos, né? São esquecidos nos asilos, lá morrem na solidão, e eles, via de regra, ficam se locupletando com os bens que os pais lhes deixaram, né? Então, o que acontece?
Quando eu li a primeira vez essa peça na escola dramática, eu tive uma convicção de que os pais jamais deveriam doar os seus bens materiais ou outros bens aos filhos em vida. Né? Porque aqueles que não observaram esse aviso do Shakespeare sofreram. Eu mesmo, ao longo da minha vida, encontrei várias pessoas que sofreram esse problema. Né? Então, uma advertência é essa: não, mantenha os bens nas mãos até o final. E quando eventualmente nós fomos para lá, para o outro lado, nos encontrarmos com os nossos antigos amigos, aí sim, aí eles farão o que devem ser feitos com os bens, com as casas, com os apartamentos, com os carros, mas antes não. Fantástico. Bom, Shakespeare é absolutamente visionário. Lógico, né? lógico. Ele é contemporâneo, né? Todas as peças são absolutamente contemporâneas. Daí a genialidade e a importância dele. Ótimo. Dentro desse contexto, uma pergunta baseada no teatro. O teatro, para você, é a sua religião no sentido de religar-se ao divino, ao transcendente? Porque ele tem esse fascínio de lidar com as emoções, né, com a tristeza, com a alegria, tem uma obscuridade, tem um desconhecido. De uma forma poética, é a sua forma de religar-se? Porque o teatro nasce da religiosidade, né? O teatro nasce da mitologia. O primeiro ator é o sacerdote. O primeiro sacerdote foi o primeiro ator. Né? O pajé da tribo indígena é o primeiro ator. Ele é um ator. Porque as pessoas vão ao teatro não como vão a uma boate ou como vão ao cinema, eles vão ao teatro como vão a um templo, embora eles não saibam disso. Né? O que acontece? O ser humano vai ao templo, ouve a pregação do sacerdote, com isso ele diminui os conflitos interiores, as suas angústias, as suas perplexidades, e ele deixa de ser tão infeliz quanto ele se imaginava. E no final da pregação, no final da reza, da pregação do sacerdote, ele sai melhor, ele sai mais leve, mais generoso, mais solidário, e com a consciência dele que não é tão infeliz quanto ele pensava. O ator é o primeiro sacerdote. O sacerdote é o primeiro ator. Um belo dia, do coral, alguém resolve se isolar e dizer: não, ele nos ama, ele nos conduzirá ao paraíso. E nasce o segundo ator, que está dialogando com o sacerdote, que é o Ésquilo, tragédia grega, introdução do segundo ator. E daí é que nasce o teatro. A Via Sacra é uma peça de teatro, a missa é uma peça de teatro. Então, da mesma forma que você sai da pregação do sacerdote, o espectador sai do teatro. Porque quando ele vê o protagonista e o antagonista, os dramas, o conflito, enfim, as cenas de conflito das emoções que estão se digladiando na peça, ele compara com as suas, né? Porque o homem, o que é curioso no homem, é que nenhum de nós está satisfeito. Nós sempre achamos que gostaríamos de ser um pouco mais altos, mais bonitos, não tão gordos, ter uma mulher mais bonita, ganhar um pouco mais. Todos nós gostaríamos de ter um upgrade em qualquer estágio do nosso desenvolvimento social. Então, essa sua insatisfação, ela é resolvida exatamente no teatro, quando você percebe que as criaturas em conflito, elas não são infelizes. Às vezes o fato de terem sido profundamente infelizes, o final do espetáculo lhe dá a medida de que a vida é ótima e que a felicidade é possível e que é importante que você continue. Então esse caráter de religiosidade é muito importante para nós, atores. Você veja aqui nós temos duas musas. Essa aqui é a Thalia, que é a musa da comédia. Ela tem uma máscara, certo. Aqui uma máscara rindo, e essa aqui é a Melpomene, a musa da tragédia, que tem uma máscara chorando, né? Certo. Isso significa o homem, os dois aspectos do homem, né? Essas duas musas, elas fazem parte da nossa vida, né? Não é por acaso. Eu tenho também lá
na fazenda onde eu moro, 2 dessas em bronze e tudo. Não é por acaso que elas fazem parte, elas estão permanentemente conosco, quem reverencia as musas é protegido por elas, né? Então, essa religiosidade, esse caráter místico, esse caráter religioso mesmo, ele permanece no ator. Outro problema muito interessante de você sentir no ator é que, como o ator representa todas as personagens, muitas das quais não tem absolutamente nada a ver com ele tem que ter a capacidade de fazer aflorar esses sentimentos que são contraditórios a ele, para que ele os represente. Então, como ele tem que aflorar todas as personagens, ele não pode... A pré-condição para você ser ator é que você não pode ter preconceito. Não é? Nenhum tipo de preconceito, porque qualquer personagem ela pode vir à tona. Isso é muito importante porque nós temos que ser mais abertos, mais liberais, mais afetivos, mais generosos e, sobretudo, solidários, né? O ator, você pode notar que, se há uma coisa que ele é solidário. Relacionado ao teatro também, na sua infância, antes um pouco ali, uma questão que me veio, o seu teste vocacional também, que você já disse muito em entrevistas, em qual momento você achou que o teatro poderia ser possível, ou você não pensava, suas brincadeiras de criança não eram relacionadas a nada disso, o teatro era um mundo distante, você tinha necessidade, obviamente, como todos, de trabalhar. O teatro para você, quando você teve o teste vocacional, teve a confirmação, isso foi uma libertação de falar, realmente a vida agora vai começar a valer a pena? Porque o teatro, na verdade, não existia na minha vida, né? Não tinha nada a ver com a minha vida. Nós éramos do interior de São Paulo, uma família pobre que não tinha hábito de ir a nenhuma apresentação teatral, não é? O teatro não fazia parte da nossa vida. Minha mãe ouvia novela no rádio, né? Aquelas novelas antigas. Era a única literatura dramática que entrava na nossa casa era através dessas novelas, algumas das quais eu ainda lembro. Mas me lembra um fenômeno muito curioso que, uma ocasião, quando eu tinha 6, 7 anos, uma companhia de teatro foi a São Roque, onde eu morava, e se apresentou, e minha mãe conseguiu, com o dono do teatro, o convite, porque eu não tinha dinheiro para pagar, e levou a mim e a minha irmã, né, que éramos pequenos. Eu tinha 6, ela tinha 7,5, e fomos ao teatro. E aquilo realmente me fascinou muito. Né? Aquele conflito que se estabelecia no palco, aquele senhor que queria provar a sua inocência, eu me lembro de cenas referentes a isso, aquilo me acompanhou durante toda a vida, né? E mais tarde, quando eu comecei a estudar, me preparar ou para a faculdade de Direito, ou Medicina ou Engenharia, que era o que existia na época, eu era de São Roque, vim para São Paulo trabalhar e estudar, eu acabei fazendo um teste vocacional e, para meu espanto, o teste revelou que eu não deveria fazer nem Medicina nem Engenharia, mas fazer Direito. E, de repente, também teatro. Para mim foi um espanto. Por que eu viria de fazer teatro? Eu gostava de teatro. Nessa época, eu já assistia teatro. Eu ia assistir o Sérgio Cardoso, o Paulo Otran, o Léo Vilar. Você já era frequentador, então? Você já era espectador do teatro? Eu era espectador de teatro. Mas não sabia absolutamente que se tinha algo a ver comigo. Você nem nutria alguma coisa, uma possibilidade. Exato. Aí, quando veio o diagnóstico desse teste vocacional, de que eu deveria fazer teatro, eu comecei a me preocupar. E como eu entrei na faculdade de Direito para seguir a orientação do teste, eu também queria seguir o teste todo, né? Então eu falei, tinha que fazer natação, então eu fui fazer natação. Agora tem que entrar... E o teatro? Como é que eu ia fazer teatro? Aí um belo dia eu vi num jornal que o grupo dos jovens necessitava de atores para uma peça de teatro, e eles estavam fazendo um teste no colégio. Eu fui até o colégio, me disseram que eu devia trazer um texto decorado para... Eu falei, vou lá. Então, naquela época eu tinha gostado muito do Henrique IV, do Pirandello, feito pelo Sérgio Cardoso, e como eu trabalhava num banco na 15 de novembro, passava em frente à livraria Teixeira. Eu falei, vou procurar essa peça para pegar o texto que eu vou levar lá, para mostrar para eles.
Aí não tinha italiano, só tinha espanhol, e não tinha em português. Aí eu traduzi um discurso do Henrique IV, e fui fazer, acabei passando e acabei fazendo parte desse grupo durante esse espetáculo, que era um espetáculo religioso, a Via Sacra de Henri Guion. A Cândida Teixeira era a diretora e também fazia parte a Nilcedes, que era a Glória Menezes, ainda não era profissional, ela tinha egresso da Escola Dramática. Aí fiquei sabendo que existia uma escola dramática e como eu fiquei apaixonado, eu falei, agora eu vou. Agora eu fui, fiz o vestibular da escola, passei e tranquei matrícula de Direito, porque não dava para fazer tudo, eu tinha que trabalhar no banco, tinha que fazer a Escola Dramática e tinha que também fazer a Faculdade de Direito, começar às 7 da manhã. Eu tive que trancar a matrícula e tranquei a... Na sua trajetória, o teatro, tá, em todos esses anos de carreira, você tem a consciência que você é uma força para o Teatro Nacional? Que você tem uma representatividade sobre... porque o que a gente sente, eu acredito que a maioria das pessoas, é o seu amor, a sua paixão, né, pelo teatro. É uma coisa que exala de você. Então, você tem essa consciência ou você acha que ter essa consciência pode, de alguma forma... Enfim, porque eu acho que também, em algumas situações, o orgulho pode nos embriagar. Sim, lógico, né? Lógico. Então, claro, assim, claro. Essa força, porque a gente vê essa grande geração surgindo, mas tem gente com histórias, com essa força que começaram com a ditadura, e que você faz parte dessa geração, que colocava a cara para bater. Né? Assim, como que você sente essa força? Eu acho que todo ator, todo artista, provavelmente todo ser humano tem que ter consciência do seu tamanho, tem que ter consciência de quem ele efetivamente é. É uma bobagem dizer assim, eu sou uma celebridade, isso não existe absolutamente, né? Eu estou dizendo isso porque uma colega minha de televisão, agora, eu li numa dessas revistas a bordo do avião, uma entrevista em que ela dizia coisas desse tipo, assim, eu me dou muito bem com meus pais, com minha mãe, apesar de eu ser uma celebridade. Aí mais adiante ela dizia assim, não, eu vou ao cinema, como celebridade que sou, claro que tenho. Então, isso é uma excepcional besteira, entende? Você tem que ter consciência do seu valor, você tem que ter consciência de quem você efetivamente, qual é o seu tamanho, né? Então, eu gosto muito de citar um exemplo, que é o Pavarotti, o grande tenor italiano, que em 1975, se não me engano, em São Francisco ele representou a Filha do Regimento, uma ópera que tem 9 dós de peito, que é muito difícil o tenor dar um dó de peito durante a ópera, agora 9. E de repente aparece um cara chamado Luciano Pavarotti, que vai lá em São Francisco, faz o Filho do Regimento, dá 9 dó de peito. No dia seguinte, ele era o maior tenor do mundo, como de fato se verificou, e ele foi, até a sua morte, o maior tenor do mundo. Ele é uma celebridade, não é verdade? Não há dúvida que ele é uma celebridade, mas você não é celebridade porque você aparece. Você deve ser, eu não me considero absolutamente celebridade, mas quando a pessoa realiza algo de sobrenatural, isso é celebridade. Então, eu tenho uma consciência de quem sou, não acho que eu seja super importante, eu tenho talvez uma capacidade de trabalho muito grande, de dedicação muito grande, e uma paixão, como você disse, né? Eu tenho uma paixão, a minha vida é o teatro, né? Então vivi em função disso, e tenho também uma reverência às musas de teatro, né? As musas, os deuses, como nós aprendemos na mitologia grega, quando nós estudamos na escola dramática, a gente estuda muito mitologia, os deuses são terríveis, os deuses são rancorosíssimos, entende? Então você aprende, nós reverenciamos as musas, então se nós as reverenciamos, elas nos protegem, mas se nós não as reverenciamos, se nós tratamos o teatro como se fosse uma bobagem qualquer, elas são terríveis e se vingam com enorme crueldade. Então eu me mantenho em paz com as minhas musas, eu sempre as reverencio, eu sempre dialogo, conversamos diariamente. Perfeito.
Já também, para complementar essa pergunta, a interpretação, TV, cinema e teatro, já fazendo a última referência do seu trabalho na TV, nos experientes. É impressionante também como se sente a propriedade como você interpreta. Nessa última eu acompanhei bastante, como em outras, mas parece que você é dono do texto, você elabora o texto, você cria uma lucidez no texto que cria essa lucidez na gente. É isso que eu, como espectador, sinto quando você interpreta. Então, pegando esse último trabalho dos experientes, né, a pergunta é: essa paixão é relacionada a texto, a palavra, a interpretação? Eu sei que você é apaixonado por texto. Qual é a origem de ter todo esse desdobramento que, no resultado final, né, faz a gente, os espectadores, pararem e quererem falar, não, peraí, né, assistir o que se faz, claro, mas é notável de uma forma que você elabora, você se apropria da palavra de uma maneira, obviamente baseado no seu talento, em todo o seu trabalho. Mas o que é isso, Juca? O que é? Talvez não é facilidade, mas uma lucidez? Olha, agora você me colocou uma pergunta que nunca ninguém me fez e eu nunca pensei nisso, nunca pensei nesse resultado de elaboração. Uhum. Mas a essência do nosso trabalho é o estudo, a pesquisa, né? Nós temos que pesquisar, temos que estudar permanentemente, né? Uma coisa muito interessante, muito importante para nós que fazemos teatro é que todo espetáculo que você faz, toda peça que você elabora, você tem que considerá-lo o primeiro trabalho. Você está começando, você não sabe absolutamente nada daquela personagem, né? O fato de você não saber nada da personagem ajuda muito porque você começa a investigar dentro de você, né? Você passa a ter uma elaboração interna. A sensação, eu também escrevo e essa sensação aparece quando eu estou escrevendo, que é um momento que você fica absolutamente perdido, completamente perdido. Você não sabe onde você está, você tem a sensação de que você está escrevendo uma droga, muito mal, está tudo errado, e quando você está representando aquele pedaço, você está levando aquela personagem por aquele caminho, você também tem a sensação de que você está errando. Essa sensação de erro é uma coisa que eu sinto muito, e que é welcome, é muito bem-vinda essa sensação de erro, porque quando você está perdido, você não passa por pedras marcadas, você não caminha sobre pedras marcadas, você não copia, você não toma nada como modelo, né? Um grande perigo para o intérprete é o modelo, ele não pode ter ele tem que elaborar a partir da sua originalidade de alma. Então, quando você fica perdido, é tão interessante porque você desencadeia dentro de você forças de criação meio insuspeitadas que você não sabia nem que existisse dentro de você. E caminhando por pedras não marcadas, você encontra alguns caminhos. Certo. Né? Então, você me fez essa pergunta, é a primeira pergunta que me faz a respeito disso. Então, o fato de repente, o texto chegar com facilidade ao espectador é realmente uma busca que eu tenho. Quando você pega o Shakespeare, por exemplo, que é uma tradução do Geraldinho Carneiro, que é uma brilhante tradução, versos decassílabos e heptassílabos e de uma linguagem elaborada, então há uma dificuldade no espectador de absorver aquilo como verdade. Então a minha função de intérprete é exatamente fazer com que o espectador receba e tenha consciência daquilo que estou dizendo, que entenda absolutamente o que eu estou dizendo a despeito da elaboração da linguagem, que às vezes a poesia dificulta o entendimento, às vezes é necessário 2 ou 3 releituras para você saber exatamente o que se leu. Então o meu trabalho é muito nesse sentido, no sentido de que isto seja coloquial sempre, né? Que seja um diálogo, que se estabeleça entre mim e o espectador, um diálogo, alguma coisa com a qual a gente possa se entender, bater um papo tranquilo. Eu tenho a impressão que talvez essa elaboração, esse trabalho que eu tenho, uma preocupação, também leio, também estudo muito.
Uma coisa que eu faço e que eu aconselho a todos os atores é estudar técnica. Não nasce do nada, não existe. Não existe talento sem técnica. O piano, quando o grande pianista, ele não começa a tocar, ele vai... Né? A técnica, para que você, num certo momento, você se afaste dela e encontre a essência de você mesmo, né? Perfeito. Então é como se você primeiro buscasse essa compreensão. Primeiro você tem que achar essa compreensão, né? Você busca essa compreensão que te ilumina e para você depois ter essa clareza. Claro. Você tem que ter um estudo profundo daquilo que você está dizendo e uma compreensão. Uma compreensão. Primeiro, você tem que compreender. Primeiro, você que tem que ser elucidado sobre aquilo. Né? E é curioso que você... O número de perplexidade, de estranheza que você tem, de incompreensões é enorme. Eu estou fazendo o Rei Lear agora, por exemplo, na terceira temporada. Eu já fiz 3 meses aqui, 3 meses no Rio, agora estou voltando à terceira temporada. E eu encontro frequentemente coisas que eu tinha entendido errado. Entendi. E olha que eu já fiz. Claro. Eu sei de cor, absolutamente de cor, absolutamente de cor. E, no entanto, você fala, não é assim, eu estou fazendo errado. Porque a gente busca a expansão da consciência todo dia, né? Todo dia, claro. Todo dia. E assim, eu termino a minha entrevista com Juca de Oliveira, que eu tive a honra de fazer. Ele está de sexta a domingo com a peça Rei Lear, do William Shakespeare, no Teatro Eva Hertz, da Livraria Cultura do Conjunto Nacional. Sextas e sábados, às 9 da noite, de domingo às 19. Direção Elias Andreato, texto de adaptação Geraldo Carneiro. Obrigado e espero todos lá.